Psicologia Reversa. 13 lições sobre como usar a rejeição a seu favor. Estoicismo de Marco Aurélio. Era para ser só mais uma noite comum, mas o que ecoa é o silêncio. Um silêncio que pesa, que ocupa todos os cantos onde antes havia alguma presença. Não é o silêncio de quem dorme, é o de quem foi deixado, ignorado, esquecido. Aquele tipo de silêncio que não vem com paz, vem com ausência. Você já sentiu isso? Quando uma notificação não chega, quando o olhar desvia, quando suas palavras escorregam pela conversa como se fossem invisíveis. A rejeição nem sempre grita. Às vezes, ela apenas não responde. E o que fica é você, tentando entender o que fez de errado. Rejeição dói, não só pelo que falta, mas pelo que ela revela sobre nós. Porque quando alguém nos deixa, algo dentro de nós grita por explicação, mas quase nunca vem. E aí nasce o perigo, achar que o problema está em quem somos, em vez de entender o que estamos tentando provar. Há um erro sutil, quase imperceptível, mas muito comum, acreditar que ser amado depende do outro, que só existimos plenamente quando o outro nos escolhe, nos responde, nos valida. Só que essa dependência, silenciosa e persistente, mina nossa clareza interna e nos afasta de nós mesmos. Existe uma forma de rejeição que não vem com palavras duras, mas com pequenos gestos que negam o afeto, o não responder a mensagens, o desviar do olhar, o não considerar os sentimentos. São atitudes quase invisíveis, mas que carregam o peso de 1000 recusas explícitas. E o pior é que muitas vezes a gente aceita isso como normal. Sêneca escreveu, com a lucidez de quem perdeu muito, que aquilo que nos abandona, muitas vezes, nos devolve a nós mesmos. E essa é a ferida paradoxal da rejeição. Ela nos arranca de alguém, mas, se olhada com coragem, pode nos devolver ao que realmente somos. Marco Aurélio, outro que sabia o que era ser deixado mesmo no poder, nos lembra que o que sentimos não é inevitável. O que sentimos é, em parte, o que escolhemos pensar sobre o que nos acontece. E isso muda tudo. Então, talvez, o silêncio da rejeição não seja apenas um eco de abandono. Talvez ele seja um chamado, um sussurro que nos empurra para dentro, para olhar sem medo aquilo que nos fez implorar por presença alheia, para entender de onde veio essa urgência de ser aceito. É aí que começa na abertura, não para o outro, mas para si. Uma abertura introspectiva, onde a rejeição se transforma em espelho, e o que vemos nele é um caminho de volta, não para o passado, nem para quem foi embora, mas para o que, em nós, ficou esperando ser visto o tempo todo. Quando o silêncio diz, você não é necessário, não foi uma briga, nem um adeus definitivo, foi só o silêncio. Aquele silêncio denso que se instala quando o outro ainda está presente, mas já não está mais lá. Quando os olhos passam por você como se fossem vidros. Quando o bom dia vira monossílabo. Quando a presença física insiste em fingir que não vê a ausência emocional. Poucas dores são tão persistentes quanto essa. Perceber, dia após dia, que você não é mais prioridade. Que você até está ali, mas já não importa. Não importa se está cansado, se está triste, se precisa ser ouvido. O que você sente parece ter perdido o direito de existir no espaço entre vocês. E isso corrói devagar. Há quem diga que é independência, que cada um precisa do seu espaço. Mas há uma linha tênue entre autonomia e afastamento afetivo. Quando o outro se fecha por dentro, e você ainda insiste em oferecer abrigo, é como falar com uma porta trancada do lado de dentro. E isso vai criando uma ausência que ninguém comenta, mas que ambos sentem. Essa forma de rejeição não grita, mas ela vai matando o seu valor de forma sutil. Porque ser ignorado sem razão, por alguém que você ainda tenta alcançar, vai roubando a sensação de merecimento. Você começa a duvidar do próprio valor. Não porque fez algo errado, mas porque foi tratado como invisível. E esse tipo de dor não deixa a marca visível. Ninguém vê, ninguém comenta, mas você sente, no corpo, nos gestos retraídos, na maneira como começa a falar mais baixo, como se nem sua própria voz merecesse ser ouvida, como se fosse preciso pedir desculpas por existir. O silêncio do outro começa a ecoar dentro de você como se fosse seu, e é aí que mora o perigo. Quando você começa a se tratar como te tratam, quando adota a mesma indiferença que te feriu,
só que contra si mesmo, quando começa a acreditar que não ser necessário é sinônimo de não ter valor. Mas não é, nunca foi. A ausência do outro não define sua presença no mundo. E o silêncio que te fizeram engolir não precisa continuar sendo sua língua materna. Você ainda pode reaprender a falar consigo mesmo, a escutar o que dói e lembrar que sua importância não desaparece só porque alguém deixou de ver. O erro de tentar ser indispensável para quem não enxerga. Há uma sede invisível que muita gente carrega, uma fome de ser visto, reconhecido, escolhido, não por vaidade, mas por sobrevivência emocional. Porque, em algum ponto da vida, a gente aprendeu que só tem valor quando é útil, quando serve, quando ajuda, quando salva. E assim, vamos nos moldando, fazendo mais do que podemos, cedendo mais do que deveríamos, dizendo sim mesmo quando o corpo inteiro grita não, na esperança silenciosa de que, talvez assim, o outro perceba, de que talvez assim a gente passe a importar. Mas tem algo cruel nesse padrão, porque quanto mais você tenta se mostrar indispensável, mais fácil é ser descartado. Quanto mais você faz, mais se espera que continue fazendo. Quanto mais você se doa, mais parece que o outro acredita que é obrigação sua, e não escolha. Sêneca escreveu: quem tudo oferece, tudo perde. E essa é uma das dores mais difíceis de engolir. Perceber que ao tentar ser tudo para alguém, você acabou sendo nada para si mesmo, que, ao se oferecer por inteiro, o outro te recebeu com descaso, ou nem percebeu que você estava ali. Há uma armadilha sutil nesse esforço constante de agradar. Ele nos afasta de quem somos. Porque começamos a viver em função da reação do outro, a medir nosso valor pelo reflexo no olhar alheio. E quando esse olhar não vem, ou vem vazio, algo dentro da gente se apaga. Não é errado querer ser importante. O problema é tentar ser essencial para quem nem ao menos te enxerga, para quem só vê o que você faz, não o que você sente, para quem consome a sua presença, mas não retribui com presença alguma. E aí, a gente precisa encarar uma verdade que dói, mas liberta. O valor não está no quanto você é necessário para alguém, está no quanto você consegue ser verdadeiro com o que sente, mesmo que isso signifique ir embora de onde você só existe como função. É uma escolha difícil, mas às vezes é preciso deixar de ser útil para finalmente ser inteiro. Rejeição não é sentença, é sinal de ruptura de caminho. Tem uma pergunta que aparece quase sempre depois de sermos deixados: por que eu não fui suficiente? Ela vem como um sussurro, às vezes como um grito, mas sempre carregada de culpa. Como se a rejeição fosse um atestado de fracasso pessoal, como se a dor de ser deixado confirmasse que há algo errado em quem fomos. Só que essa pergunta é uma armadilha, porque ela parte de uma premissa cruel, a de que o amor do outro é prova da nossa validade. E isso não é verdade. Nem sempre o que termina é porque foi ruim. Nem sempre o que dói é porque faltou algo em você. Às vezes, é só a vida dizendo: esse caminho acabou, agora é outro. A rejeição machuca, mas ela também sinaliza. Ela aponta onde não há mais espaço, onde você está tentando plantar em solo seco, onde tudo o que você faz volta em forma de silêncio. É difícil ver isso quando o coração ainda sangra, mas com o tempo, se escutarmos com atenção, a dor começa a falar outra língua. Marco Aurélio dizia que, se a dor é inevitável, a resistência a ela é opcional, e talvez seja essa a chave. A dor da rejeição vem, vai continuar vindo, mas o que fazemos com ela é escolha. É aí que mora a nossa liberdade, no modo como interpretamos o abandono, no significado que damos à ausência. Há algo quase místico em perceber isso. Quando alguém vai embora, algo sempre volta. Às vezes é a sua autonomia. Às vezes é o silêncio que você precisava para se escutar. Às vezes é aquela parte sua que você tinha esquecido, de tanto tentar agradar o outro. O fim de uma presença externa pode ser o começo de uma reconexão interna. Então não, a rejeição não é sentença, não é fim, é só uma dobra no caminho, um desvio que obriga a repensar os passos. E talvez seja justamente nesse desvio que você finalmente encontre um pedaço seu que nunca deveria ter sido deixado para trás. 4. O exercício estoico de não se perder no abandono. Algumas rejeições não vêm com palavras. Vêm com ausência, com mensagens que não chegam, promessas que evaporam, olhos que antes buscavam os seus e agora olham por cima, como se você tivesse se tornado parte da mobília. E nesses momentos, o perigo maior não é ser deixado, é se perder no abandono.
porque há um tipo de desorientação emocional que nasce quando somos deixados sem explicação. A cabeça gira em círculos, tentando entender. O peito aperta, como se o ar tivesse mudado de densidade. E sem perceber, vamos nos dissolvendo na tentativa de entender o que deu errado. Mas há um exercício silencioso, profundamente estoico, que pode nos manter ancorados, reconstruir em silêncio, fazer do abandono um ponto de partida, não um ponto final, não com raiva, não com pressa, mas com presença, com consciência do que ainda permanece em nós, mesmo depois de tudo que foi embora. É no diário da noite que essa reconstrução começa. Não precisa ser bonito, nem coerente, basta ser honesto. Basta escrever: hoje não fui escolhido, e ainda assim, estou aqui. Porque esse simples ato de registrar a dor sem fuga, sem maquiagem, sem performance, já é um gesto de reconexão com quem somos por dentro. E talvez você perceba nesse processo que já superou coisas que jurava que não suportaria, que já ficou de pé depois de perdas muito piores, que já sobreviveu a silêncios mais cruéis. E lembrar disso é lembrar de si, do que você é capaz, mesmo quando ninguém está olhando. A virtude estoica não é sobre parecer forte, é sobre manter a dignidade mesmo quando tudo desaba, é escolher continuar sendo inteiro, mesmo quando o mundo tenta te reduzir a cacos. Porque o abandono pode levar muita coisa, mas não pode tocar sua integridade, a menos que você a entregue. E você não precisa entregar. Você pode se recolher, respirar, escrever, escutar o que ainda pulsa. E lembrar, ser deixado não define quem você é. O que você faz com isso, sim. E às vezes, o silêncio que sobra é o exato espaço onde sua alma volta a caber. 5. Uma metáfora cruel sobre dar tudo e receber migalhas. Você já construiu uma casa no peito de alguém? Já colocou ali seus medos, seus afetos, suas vulnerabilidades mais silenciosas e esperou ser acolhido? Já fez tudo o que podia, não por obrigação, mas por amor, e mesmo assim nunca foi convidado a entrar de verdade? Há um tipo de rejeição que não acontece no rompimento. Ela acontece na continuidade, quando você oferece tudo, mas recebe migalhas, quando se doa por inteiro, mas é mantido à margem, quando cada gesto seu de cuidado encontra o vazio como resposta. E mesmo assim, você insiste, porque acha que talvez o próximo gesto seja o suficiente. Mas há uma frase que precisa ecoar, mesmo que machuque. Não é que eu dei demais, é que me dei a quem não sabe receber. E essa é uma dor quase invisível, porque ela não vem de um não claro, vem de um quase, de um talvez, de um você é especial. Mas o estoico não oferece esperando retorno. Ele oferece por virtude, por escolha, por integridade, porque sabe que a carência não pode ser o motivo do cuidado. E ainda assim, ele sente, ele sangra, ele sofre. Só que escolhe não se perder nesse sofrimento. A casa que você constrói no peito do outro precisa, antes, ter alicerce em você, porque senão, cada recusa será um terremoto, cada silêncio, uma rachadura, cada afastamento, um colapso. E você não pode continuar desmoronando só porque o outro não sabe sustentar o que você é. Existe uma ilusão muito comum, a de que todo o esforço emocional será recompensado com reciprocidade. Mas a realidade é que, às vezes, o outro não tem sequer o espaço interno para receber o que você oferece. E isso não é sua culpa. Não é sobre você não ser bom o bastante. É sobre o outro não estar pronto ou disposto a abrir espaço. Então chega um ponto em que é preciso parar. Não por rancor, mas por amor próprio. Porque continuar insistindo em quem te mantém do lado de fora é repetir o abandono que você tanto teme, e você já não precisa disso. Já aprendeu que existe um lugar onde o amor começa de verdade, e ele começa dentro, onde ninguém pode te expulsar. A beleza bruta de ser rejeitado e não desaparecer. Nem toda dor precisa ser vencida. Algumas precisam apenas ser sentidas até que se transformem em compreensão. A rejeição é uma dessas dores. Ela não avisa quando chega e quase nunca pede licença, mas uma vez que entra, deixa rastros por toda parte, nos gestos, nos pensamentos, nos silêncios que escolhemos manter. A maior armadilha da rejeição é acreditar que ela nos diminui, que porque alguém partiu, algo essencial em nós foi levado. Mas a verdade mais dura e mais libertadora é que ninguém pode nos roubar de nós mesmos.
a não ser que a gente permita, a não ser que a gente se abandone junto. Sêneca dizia: quem depende dos outros para ser inteiro, viverá sempre em pedaços. E talvez esse seja o aprendizado escondido atrás de cada não que recebemos. A necessidade de voltar a si, de reconstruir, com paciência, os pedaços que foram deixados em mãos erradas. De lembrar que nossa inteireza nunca esteve no olhar alheio. Marco Aurélio escreveu sobre o dever de não se abandonar, mesmo quando todos forem embora. Isso exige coragem. Não a coragem de enfrentar o mundo, mas a coragem de permanecer consigo mesmo quando tudo parece vazio. A coragem de olhar para o próprio espelho e dizer: ainda estou aqui. A rejeição, quando atravessada com lucidez, deixa de ser sobre quem foi embora e passa a ser sobre o que precisamos reencontrar dentro, sobre quais partes nossas ficaram esquecidas no esforço de agradar, sobre o silêncio que aprendemos a escutar quando já não havia mais ninguém para responder. E então, um dia, sem aviso, algo brota, no meio das pedras, no meio do que parecia estéril, uma pequena flor, silenciosa, firme, intacta, e você percebe que mesmo rejeitado, não desapareceu. Pelo contrário, finalmente começou a existir de verdade. Agora, respire. Não apresse essa última sensação. Deixe que ela fique, que ecoe, porque talvez, nesse silêncio final, você comece a se escutar de um jeito novo. E isso, por si só, já é um recomeço.